Olá, boa noite. Andar de carro em Manaus tem ficado cada vez mais complicado. É que a frota de veículos só cresce, já passa dos 700 mil e o condutor já não consegue se deslocar com facilidade de um ponto a outro. Alguns motoristas reclamam da falta de educação dos outros. Tem quem reclame também do excesso de faixas de pedestres, que são mais de 2.500 contra apenas 22 passarelas, que são as vias dos pedestres. O Manaus Trans diz que essa opção custa caro. Basta fixar o olhar em uma via movimentada da capital amazonense, que logo é possível ver exemplos de imprudência no trânsito, inclusive de pedestres. A mobilidade urbana de Manaus está ficando cada vez mais complicada. É que o número de veículos tem aumentado. O Departamento Estadual de Trânsito diz que em Manaus existem uma frota de 700 mil veículos. Para quem anda a pé, a garantia de ir e vir nas ruas vem das passarelas e faixas de pedestres. A cada aceno de mão, cerca de 10 a 20 veículos param o fluxo para que o pedestre atravesse a via com segurança. Uma atitude positiva, fruto de campanhas de educação, mas que geram retenção no trânsito. Uma opção para melhorar essa situação seria a construção de mais passarelas. Na frente dos colégios, eles só fazem quando acontece algum acidente, entendeu? Mas realmente precisa também de passarelas. Doutrinação, né? Acho que é importante ter, porque todo mundo é pedestre também. Segundo o Manaus Trans, só na capital existem mais de 2.500 faixas de pedestres e apenas 22 passarelas. Mas isso tem uma explicação. O grande problema disso realmente é o custo, que é elevado, porque ela tem que ter, no mínimo, um espaço para que seja feita a acessibilidade universal, que serão rampas, porque se fazer uma passarela sem escada não tem acessibilidade. Ainda de acordo com o Manaus Trans, todas as faixas de pedestres de Manaus foram alvos de estudos antes da implantação. A prioridade é para a frente de escolas, igrejas, áreas comerciais e outros trechos de vias com grande circulação de pedestres. É feito um estudo de engenharia, onde é feito uma pesquisa de tráfego, para saber exatamente o volume de veículos que passa naquela determinada hora, o volume de pedestre, tempo de espera. E aí, após isso, entre o número de acidentes que ocorre lá com pedestres, atropelamentos, isso tudo são levados em conta para a tomada de decisão. Mas para quem anda pelas ruas de Manaus, diz que seria mais seguro a implantação de passarelas. Tem muito acidente por falta de passarela, né? Porque as quantidades de carros estão muito grandes. Se preocupam com os carros, né? O pedestre fica sempre em último lugar, né? Então acredito que mais passarelas seriam bem-vindas à população. Muitos não respeitam a faixa de pedestre. Haja vista que por causa disso tem muitos acidentes, muitas mortes, justamente porque não respeitam, né? Duas pessoas ainda não identificadas são suspeitas de incendiar o carro do delegado Paulo Gadelha, que trabalha no município de Guajará, no sudoeste do Amazonas. Orestes de Taif. O atentado ocorreu na casa onde o delegado Paulo Gadelha mora, no município de Guajará, que fica a 1.400 quilômetros distantes de Manaus. Uma equipe da Polícia Civil já foi enviada ao município para iniciar as buscas pelos suspeitos. Eu converso agora com o delegado Ivo Martins, que é delegado geral adjunto de Polícia Civil. Delegado, dá para entender o que ocorreu por lá e qual a motivação desse crime? Da mecânica a gente sabe, né? O delegado Paulo Gadelha relatou que 2 infratores adentraram a residência dele, atiraram fogo no veículo e também na residência. E ele percebeu o que estava acontecendo no momento em que o fogo explodiu, estourou um dos pneus. Então, ele já saiu imaginando o que poderia estar acontecendo, já de arma em punho, e conseguiu visualizar 2 cidadãos infratores pulando o muro. Ao mesmo tempo em que visualizou o momento em que eles subiram em uma motocicleta, não conseguiu anotar a placa, e depois disso ele procurou apagar as chamas, preservar sua família, e assim conseguiu, todo mundo ficou preservado, ninguém saiu ferido. Apenas o Gadelha levemente por conta do fogo no veículo. Mas assim, com base nessas informações iniciais, a gente passou a envidar algumas diligências. Existem linhas investigativas interessantes e também
consistente, porque o Dr. Paulo Gadelha é um cidadão que cumpre o seu mistério e faz investigações muito consistentes lá, né? Um delegado muito proativo, e isso acaba desagradando, pode vir a desagradar muita gente. A gente espera que antes disso consiga solucionar esse caso para poder recompor a ordem pública e, sobretudo, impor a esses infratores uma reprimenda a contento, na medida em que eles aí acabaram mexendo com uma instituição de Estado muito importante, que é a Polícia Civil. O atentado não foi contra um cidadão, foi contra o Estado Democrático de Direito, representado pela instituição policial civil. Ok, delegado, muito obrigado por suas informações. O carro do delegado Paulo Gadelha foi parcialmente destruído e ninguém ficou ferido. Orestes Litaif para o Band Cidade. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes afirma que já retomou os serviços de manutenção e conservação da BR-319, no trecho de mais de 400 quilômetros, chamado de Trecho do Meio, entre Manaus e Porto Velho. A licença para a realização dos serviços de manutenção e conservação da rodovia, perante acordo firmado entre o DENIT e o IBAMA, havia sido suspensa pela Justiça a pedido do Ministério Público Federal. Os principais serviços retomados são de eliminação de atoleiros, recomposição mecanizada de aterro e do revestimento primário, limpeza das laterais, reforma de pontes de madeira e substituição de bueiros metálicos danificados. Ainda de acordo com o DENIT, os serviços de manutenção devem ser intensificados no período do verão amazônico. Desde a 0 hora de hoje está em vigor a redução média de 4,5% no valor da botija de 13 quilos do gás de cozinha anunciada pela Petrobras. Como a lei brasileira garante liberdade nos preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso vai depender dos repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedoras. A redução de preço de cada botija não chega nem a R$1, ficando na casa dos 88 centavos. A partir da semana que vem, as agências bancárias já vão poder receber pagamentos de boletos vencidos, mesmo que os boletos sejam de outros bancos. Gabriela Moreno. A partir do dia 10 de julho, os boletos bancários poderão ser pagos em qualquer agência bancária depois da data de vencimento. Essa medida seria implantada em março deste ano, mas a data teve que ser prorrogada. E quem vai dar mais detalhes é a Roseli Fernandes, secretária executiva aqui do Procon Amazonas. Secretária, por que se deu essa prorrogação? Tendo em vista a questão da nova plataforma, não é? Questões tecnológicas mesmo. Então foi solicitado um pedido de prorrogação, na qual foi aceito pela Federação Brasileira de Bancos, e agora, já com toda a plataforma instalada, isso já vai ser colocado em execução. Então, é bom que propicia ao consumidor, porque por um motivo ou outro, se ele não puder fazer o seu pagamento na data certa, ele pode procurar qualquer estabelecimento bancário para poder efetuar aí o seu pagamento. E qual o objetivo dessa medida aí para a população? Bom, o objetivo principal, nós temos como dois motivos principais. Primeiro, que é de coibir a fraude, não é? Nós temos aí mais de 3,5 bilhões de boletos bancários que são colocados no mercado bancário. Então, é uma medida que vem para propiciar segurança ao consumidor, inibir fraude, mesmo porque a plataforma vem com uma nova checagem para verificar a questão de CPF, endereço, CNPJ, enfim, e inibir fraude, qualquer ação aí que não seja lícita. Nesse primeiro momento, os valores poderão ser pagos a partir de R$50, não é isso? Exatamente, nós vamos começar a partir de 10 de julho agora, começa com valores igual ou superior a R$50 e a partir de dezembro por qualquer valor. É bom que se esclareça também que isso é uma medida que foi reivindicação dos PROCONs e que veio a ter um compromisso público entre Febraban e a rede bancária. Obrigada pelas informações. Gabriela Moreno para o Band Cidade. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Parintins, o tempo fica ensolarado.
temperatura mínima de 24 e a máxima de 33 graus. No município de Tefé, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus. E em Itacoatiara, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Os lojistas de Manaus começaram a ficar animados com a movimentação do comércio. É que desde o dia 30 de junho, os funcionários públicos estaduais e municipais estão recebendo a primeira parcela do 13º salário. Além dos trabalhadores, quem também ficou animado com a notícia foram os lojistas. A expectativa de venda é a melhor possível, né? Temos um crescimento muito grande. Daqui até dezembro tem um crescimento grande de venda. Funcionários públicos municipais e do Estado já começaram a receber a primeira parcela do 13º salário, desde o dia 30 de junho. Os trabalhadores municipais vão receber 50%, já os do Estado vão receber 30%. O restante só em dezembro. A antecipação do 13º salário para servidores públicos municipais e estaduais deve injetar 155 milhões de reais na economia do Estado. Uma boa notícia para o comércio, já que a maioria dos trabalhadores deve usar o dinheiro para pagar dívidas ou fazer novas compras. É recebido com muita alegria, muita felicidade pelo momento tão difícil que a gente está passando, não só no Brasil, como principalmente aqui no Amazonas. E ainda para o vice-presidente da Associação Comercial do Amazonas, esse também é um bom momento para os trabalhadores quitarem dívidas. Parte desses recursos, não tenha dúvida que será para pagar dívida. Hoje, eu não tenho dados aqui do Amazonas, mas deve ser um pouco pior do que o do Brasil. No Brasil, hoje, 50% a 60% da população deve alguma coisa. Isto é, está inadimplente. Mas para esse economista, a renda extra vem em boa hora, mas é preciso ter cautela. O consumidor, infelizmente, ele é compulsivo, né? As necessidades, as demandas são grandes, né? Mas o momento é de cautela, ainda há uma estabilidade política que influencia na casa da economia e todo planejamento é bem-vindo. Você faz o seu planejamento, vê aonde você realmente vai gastar e aí sim você vai usar esse dinheiro com sabedoria. O calendário de pagamento do abono salarial, ano base 2016, foi definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 300 mil trabalhadores só no Amazonas têm direito ao benefício. Pelo novo calendário, os trabalhadores com direito ao abono salarial referente ao ano de 2016 podem sacar o benefício a partir do dia 27 de julho. Mais de 300 mil amazonenses têm direito ao PIS/PASEP. Até a metade do ano que vem, o abono salarial deve movimentar cerca de 220 milhões de reais na economia do Amazonas. Pelo novo calendário de pagamentos, recebem o benefício ainda este ano os trabalhadores nascidos de julho a dezembro. Quem nasceu entre janeiro e junho recebe o abono no primeiro semestre de 2018. Todo trabalhador que tenha trabalhado no exercício de 2016, né, pelo menos 30 dias no ano com a carteira assinada, que o contrato de trabalho dele tenha sido comunicado ao Ministério do Trabalho através da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, né, o registro do contrato, e que ganhe no máximo 2 salários mínimos, né, tem direito ao recebimento do abono salarial 2016. O calendário de pagamento do abono salarial que foi divulgado é referente ao ano de 2016, mas o Ministério do Trabalho e Emprego faz um alerta importante. Cerca de 20 mil trabalhadores no Amazonas ainda não fizeram o saque do PIS/PASEP referente ao ano de 2015. Isso significa que tem muita gente que pode sacar 2 abonos salariais ainda esse ano. Se por qualquer motivo, por desconhecimento ou por desinformação, o trabalhador for receber o abono de 2016 na Caixa Econômica e chegando lá, a Caixa constata que ele não recebeu o 2015, ele vai ser imediatamente comunicado do fato e vai receber o 2015 e o 2016. Correntista da Caixa Econômica Federal recebe o crédito do abono salarial automaticamente em conta 2 dias antes do prazo estipulado pelo calendário. O Detran Amazonas vai leiloar mais de 650 veículos nos dias 14 e 15 deste mês.
O leilão vai acontecer em 2 dias consecutivos neste pátio na Avenida Torquato Tapajós. São mais de 600 motocicletas e 50 carros disponíveis para lances. Cada lote tem lance inicial que varia entre 100 e 3 mil reais. Mas antes de dar o lance, os interessados devem conhecer o edital, que pode ser adquirido no local do leilão. O pátio está aberto aqui até o dia 13 para visitação, e o ideal, o essencial é que a pessoa venha aqui no pátio para fazer a visita, tá? Ela tem que vir visitar, olhar os bens, para no dia do leilão, dia 14 e dia 15, ela tá ciente do negócio que ela vai fazer, da moto que ela vai comprar ou do carro que ela vai comprar. No dia do leilão, os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e ainda apresentar um cheque calção correspondente a 25% do valor do lote. O Centro de Convivência Madalena Arcidal e o Centro Cultural Usina Chaminé preparam uma programação bem animada para a garotada nesse período de recesso escolar. As entradas são gratuitas. Está aberta a temporada de férias. Esse é o período mais aguardado pelas crianças e os centros de cultura e convivência estão com uma programação para lá de especial. No Centro de Convivência Madalena Arcidal, a diversão inclui brincadeiras variadas, como corrida de saco, basquete e pula-corda. Além disso, os pais têm a oportunidade de acompanhar as emoções dos filhos e ainda torcer por eles. Essa colônia de férias aqui no Centro de Convivência da Família foi uma ótima ideia, porque as crianças interagem, as crianças brincam. Isso é muito especial, né, para as crianças, porque as crianças precisam disso, né? Muita criança às vezes não tem onde brincar, não tem como interagir com outras crianças, fora a amizade que as crianças fazem aqui, e os pais também. A programação da colônia de férias começou hoje e vai até a próxima sexta-feira. Nós estamos realizando essa colônia visando justamente o convívio familiar, porque o centro de referência aqui do Madalena é justamente esse, Centro de Convivência da Família, que é justamente desenvolver e incluir a comunidade, principalmente a criança e o adolescente, porque estão expostos a vários tipos de situações, principalmente na internet. E a gente quer recuperar esse convívio justamente através das atividades lúdicas que são oferecidas pelas secretarias. O Gabriel ficou bem animado com as brincadeiras. Eu tô achando legal, nós estamos aqui com nossos amigos. Nós vamos fazer uma brincadeira legal hoje aqui. Aí a gente vai fazer uma corrida legalzinha. As inscrições ainda estão abertas e para participar basta apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. Já no Centro Cultural Usina Chaminé, a programação conta diariamente com a realização de atividades lúdicas e pedagógicas. Nós trabalhamos com a apresentação dos painéis de lendas amazônicas, além das atividades comuns, que nós temos a sala de cinema, nós temos o teatro de fantoche e as atividades de pintura e leitura, mas sempre voltadas à questão da criança no aprendizado. Na programação de férias, que vai acontecer do dia 11 ao dia 28, nós vamos ter outras atividades que o espaço geralmente não trabalha. Então, assim, nós vamos ter oficinas de origami, nós vamos ter a montagem de painéis, nós vamos ter pintura com a mão, que eles gostam muito, que é o painel interativo. Além também, a gente vai ter a presença do Mania de Ler, uma Kombi interativa que traz revistinhas, que traz gibis. Ivani comenta sobre a importância de levar as crianças para participar dessas atividades. Achei bem legal, bem interessante, porque traz essas brincadeiras educativas para as crianças que hoje está muito fora. Hoje as crianças estão muito ligadas à internet, a ficar em WhatsApp, YouTube. As crianças hoje em dia estão muito na tecnologia, então é bom trazer essas brincadeiras para as crianças. Para participar é muito simples, basta chegar com muita animação e disposição. A entrada é gratuita. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.
Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã.